Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Tenho uma boa notícia, meu computador voltou a funcionar. Eu meio que consegui descobrir qual foi o problema dele, então eu postei um vídeo hoje mesmo. Um vídeo que eu já tinha preparado, que eu ia postar, se não me engano, ele ontem ou há 3 dias atrás. E eu postei ele hoje, vou postar junto com esse vídeo aqui, então dê uma assistida lá que tá bem bacana também. Estão rolando os debates presidenciais, debates para governador, e o site do G1 fez uma sessão onde eles chamaram de fato ou fake, onde eles analisam posições dos candidatos e dizem se é fake, se não é fake, se é fato, se não é exatamente assim. Enfim, como sempre a ideia é muito boa, mas do jeito que eles colocam em prática é sempre uma besteira. Eu não sei se eles fazem isso por mau caratismo ou se eles fazem isso por pura ignorância. A minha intenção aqui é apenas analisar as posições que eles analisaram sobre o Bolsonaro. Eles analisaram 3, eu vou falar sobre 2 aqui, que foram justamente as que eles falaram que era fake. A primeira delas é onde o Bolsonaro fala que a intenção dele nunca foi ser contra gays, tanto que ele não é contra gays. Ele é contra o ensino da ideologia de gênero, você hipersexualizar as crianças, sei lá, de 5, 6 anos de idade, nas escolas. Você não deve fazer isso. Isso não cabe ao Estado, não cabe a ninguém. Então era isso que o Bolsonaro estava tentando evitar e conseguiu evitar com esse kit gay aí que estavam tentando colocar. E ele mencionou o que era esse kit gay, onde eram filmetes, onde apareciam meninos e meninas se acariciando, enfim, fazendo coisas obscenas, coisas que crianças não devem nunca ver isso, não devem ser introduzidas a isso de uma forma forçada. Se isso aparecer naturalmente, não há o que fazer, o mundo é assim mesmo, mas nunca por influência da escola. É um bordão que o Bolsonaro gosta muito de falar. Nenhum pai quer que a criança comece a brincar de boneca por influência da escola. É exatamente isso. A escola não tem que ter esse tipo de influência. Então, o G1 colocou essa posição do Jair Bolsonaro de que existiam esses filmetes, esses documentários, essas imagens de meninos acariciando meninos, meninas acariciando meninos, e colocou como fake que isso nunca existiu. Mas o que nós temos que entender é que existiram vários materiais para introduzir essas crianças à ideologia de gênero e essas demais depravações. E eles tomaram um material como exemplo. Eles pegaram um material onde não existiam essas coisas que o Bolsonaro estava falando e colocou como se fosse fake. O Bolsonaro, quando ele fala em kit gay, ele fala em todas essas medidas que estavam querendo tomar para fazer a ideologia de gênero, para que as crianças não tenham preconceito e cresçam seres humanos melhores. Então, G1, isso não é fake. Realmente esses filmetes existiram. E tem depoimento na internet do ex-secretário do MEC, que se eu não me engano o nome do cara é André Lázaro, onde ele começa a dissertar que eles estavam querendo fazer um filme lésbico, onde eles discutiam aonde a língua de uma garota chegava na boca de outra garota para poder fazer um filme lésbico. Então era esse tipo de coisa que o Bolsonaro estava tentando evitar e conseguiu evitar. Não sabemos por quanto tempo, mas sem dúvida nenhuma é uma das coisas que estão fazendo palanque para ele, porque foi realmente uma coisa sensacional que ele fez pelo país. Imagina só, você colocar teu filho no colégio e daqui a pouco a tua filha falar: papai, eu aprendi a beijar de boca, tô beijando a menininha, a Mariana aqui do meu lado. Era isso que você queria que acontecesse? Isso não é o que eu gostaria que acontecesse. Eu quero que meu filho aprenda matemática, português, eu quero que ele aprenda a respeitar os outros. Sim, eu vou ensinar respeito aos meus filhos. Enfim, fake é, na verdade, o que o G1 fez em cima do Jair Bolsonaro. O que o Jair Bolsonaro falou não é fake. E a outra que é o que está dando que falar, né, que o Bolsonaro disse no debate que ele nunca disse que mulher deveria ganhar menos porque engravida. E pegaram uma parte de uma entrevista que o Bolsonaro fez para o Super Pop. O Bolsonaro já apareceu muito no Super Pop. O Super Pop viu que a audiência com o Jair Bolsonaro era grande, então era o único programa, basicamente, que dava espaço ao Jair Bolsonaro. E em um determinado momento, depois dessa história, dessa entrevista aí do jornal Zero Hora, que nem entrevistou o cara e disse que ele disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida, quando ele estava fazendo apenas uma constatação que empresários preferem contratar homens com salários maiores do que os das mulheres porque as mulheres engravidam. Isso na iniciativa privada, iniciativa pública, é todo mundo ganhando a mesma coisa. Então ele fez apenas uma constatação de um fato que atribuíram isso a ele. E daí ele falou categoricamente no debate: eu nunca disse isso, nunca disse que mulher deve ganhar menos porque engravida. E daí a internet empolvorosa
Bolsonaro está mentindo, olha aqui o trecho, e o G1 foi a mesma coisa. Colocou que essa colocação do Bolsonaro na verdade foi fake, que ele na verdade realmente disse isso sobre as mulheres, mas isso é mentira. Nesse vídeo aqui vocês podem ver a declaração oficial do Bolsonaro sobre esse tema. O empresário, e no caso, o senhor, qual seria a sua opinião? Sem problema nenhum, é competência. Eu não vou pagar mais para um homem, só porque é homem, e menos para você sendo mais competente. Vocês estão numa situação de igualdade conosco há muito tempo. Vendo esse vídeo, não resta dúvidas nenhuma, mas porém, em uma entrevista do Super Pop, ao responder essa pergunta, ele embolou um pouco a língua e deu a entender de que se ele fosse um empresário, ele não contrataria pelo mesmo salário, porque a mulher engravida. Só que as pessoas entenderam que ele falou errado. Vocês vão ver esse trecho de vídeo agora, onde ele interrompe quando ele ia falar algo assim, ó. Ele iria falar ao final da frase, sem problema. Eu perguntei o que você acha. Eu não empregaria com o meu salário. Sem problema. Parece que ele fala, eu não empregaria com o mesmo salário. E depois ele iria falar, sem problema. Você entende que uma coisa não encaixa com a outra? Eu não empregaria com o mesmo salário, sem problema. Na verdade, o que ele quis dizer, porque a língua dele ficou um pouco embolada, ele falou, eu empregaria com o mesmo salário, sem problema nenhum. Só que aí a esquerda viu que ele falou um pouco estranho, ignorou todas as outras declarações onde ele falou claramente que empregaria com o mesmo salário, que não haveria dúvidas disso, que mulher não tem que ganhar menos porque engravida. Mas aí pegaram esse trecho aí isolado, onde ele embolou a língua, que a gente sabe que ele tem a língua um pouco embolada. No debate ele tem mostrado isso, ele foi querer falar establishment, que é um termo que o Olavo de Carvalho disseminou muito, e ele falou establishment. Ele não falou isso porque ele é burro, ele falou isso porque ele estava nervoso, estava todo mundo assistindo ele, a língua dele embolou na hora e a palavra não saiu. É uma palavra de origem da língua inglesa e a gente não está acostumado a falar establishment. Enfim, eu até entendo que cidadãos, eleitores comuns, esquerdistas safados caiam nessa, mas um site que se diz de respeito como o do G1 falar que na verdade o Bolsonaro disse que mulher tem que ganhar menos, ou seja, falando que ele mentiu em rede nacional, quando ele já teve diversas declarações dizendo que ele empregaria com o mesmo salário sem problema nenhum. Então, quer dizer, fato ou fake, né? Você não pode simplesmente acreditar em nada do que vem da mídia tradicional. Eles se dizem disseminador da verdade. Não, vamos apurar o que é fato e o que é fake. Quando eles, na verdade, são os disseminadores de fake news. Então é isso, meus amigos. Apenas uma pequena reflexão para que vocês fiquem ligados, porque você não consegue tirar nada que preste desses sites. A única coisa que você pode pegar desses sites da mídia tradicional é porque geralmente a informação chega mais rápido. Por exemplo, tá rolando aí uma treta lá, que depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, sobre os venezuelanos que estão lá em Roraima. E daí, quando a bomba começa a estourar, geralmente você vê primeiro nesses sites. Mas quando você quiser pegar informação de verdade, você vai procurar a mídia alternativa. Você vai procurar um Felipe Moura Brasil, você vai procurar uma Joyce Hasselman, você vai procurar um político que você considere, como por exemplo o Jair Messias Bolsonaro. Então, desculpe, meus amigos, cometi um erro, não tenho que ficar lendo. A mídia tradicional não tem que ficar dando audiência para eles, mas infelizmente a gente tem a obrigação de desmascarar essa galera para quem ainda acredita minimamente nessa mídia tradicional. Eles são os disseminadores de fake news. Então, é Bolsonaro 2018 na cabeça.